Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui com a gente na estreia da plataforma Nível 50 Mais Experiência, que é um canal de podcast, essa nova forma de fazer programas de rádio na internet. Nós também somos uma plataforma de web TV. Em breve você vai ter notícias de quando estreia nossa programação. Para saber mais, entra no nosso site www.nivel50maisexperiência.com.br. Nós também temos perfis no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn e outras redes sociais. Confere lá no nosso site. O podcast Simone Jardim e Convidados terá toda terça-feira uma nova e exclusiva entrevista, sempre falando de temas que interessam a todos nós que temos 50 anos ou mais, porque a gente tem um alto nível de energia, muita experiência de vida e, é claro, queremos continuar ativos no mercado de trabalho, encontrar novas oportunidades e abraçar desafios como o de ter um negócio próprio, ser voluntário em uma causa que acreditamos, fazer coisas completamente inéditas, enfim, como se diz por aí, o céu é o limite. A primeira entrevista que você ouve agora é com a Fran Vinandi, que fala sobre o etarismo. É uma palavra nova para um velho preconceito, o preconceito de idade, que infelizmente o mercado de trabalho aqui no Brasil ainda tem de sobra. Fran Vinandi é psicóloga e tem atuado como consultora na implantação de projetos de diversidade etária e programas de transição de carreira no setor privado. Em 2014, ela fez sua dissertação de mestrado sobre o etarismo nas organizações. O etarismo, preconceito de idade, é o tema que Fran tem tirado da invisibilidade em seu blog e nas palestras que tem feito por todo o país. No nosso site tem o endereço do blog da Fran e também como você pode entrar em contato com a gente. Nesse primeiro bloco de 10 minutos, você vai ouvir os principais trechos da conversa que eu tive com a Fran. Em seguida, a gente volta aqui para o estúdio, dá alguns recadinhos e segue com a segunda e última parte da entrevista. Aliás, por uma feliz coincidência, nossa estreia acontece na data de aniversário da Fran, hoje, 19 de junho de 2018. Tudo de melhor do universo para você, Fran. É o desejo de toda a nossa equipe. Agora é com você. Conta pra gente como começou esse seu interesse pelo etarismo, ou preconceito de idade, tema ainda pouquíssimo debatido no Brasil. Fala com a gente, Fran. Eu trabalho com esse tema efetivamente, etarismo, desde 2014, quando eu fiz o meu mestrado na área de diversidade. Mas assim, desde que eu me formei em psicologia, há muitos anos atrás, eu não vou contar quantos, eu trabalho, na verdade, com pessoas mais velhas, né? Então, quando eu era estagiária na área de recursos humanos, que foi a primeira área que eu comecei a trabalhar, eu comecei, o meu primeiro projeto foi fazer um trabalho de preparação para aposentadoria. Então, eu era estagiária num banco e me pediram para fazer um programa de preparação para aposentadoria, porque a gente tinha várias pessoas que tinham que se aposentar no banco e essas pessoas não queriam se aposentar. Então, eu era super nova e, para mim, aquilo era uma coisa, um tema super difícil, super diferente. E aí eu comecei a pesquisar, enfim, e foi o primeiro projeto. Eu não vou me alongar aqui, mas foi muito interessante, porque foi aí que eu comecei a pesquisar essa questão e esse tema a vida inteira ele me acompanhou. Então, depois eu fiz algumas especializações na área de RH, eu fiz o meu MBA e sempre eu fui mexendo um pouquinho no paralelo com esse tema. Fiz a minha trajetória em empresas na área de RH, montei a minha consultoria, trabalho com hunting, mas também sempre trabalhei com projetos de pessoas mais velhas, né? Então, e sempre eu tive um fascínio por esse tema, mas eu não sabia que existia um trabalho específico com diversidade etária.
Na verdade, quando eu fiz o meu trabalho para o mestrado, a minha dissertação, eu foquei especificamente em pessoas acima de 50 anos. Porque, como headhunter, eu sentia uma dificuldade muito grande nas vagas que eu faço de trazer pessoas com mais de 50 anos para dentro das organizações. Então, na verdade, já acima de 40 anos já é difícil. Então, acima de 50, muito difícil. O Brasil tem essa cultura, né, de ser um país jovem e não se falava muito nisso e, na verdade, assim, isso não vinha numa descrição de cargo, mas na hora de apresentar os candidatos, sempre havia um susto do outro lado se a gente apresentava um candidato mais velho, né? Então, isso, na verdade, se deve ao que a gente chama de normas de idade da organização. Então, depois eu fui estudar isso, né? As organizações, elas têm o que a gente chama de normas de idade. Então, por exemplo, para um nível gerencial na minha organização, as pessoas costumam ter em torno de 40 anos. Então, se eu trago alguém de 50, eu causo um espanto nos meus pares, por exemplo, né? Um espanto dentro da organização, as pessoas acham isso estranho. Se eu da mesma forma, se eu trago alguém de 28 e a idade média é de 40, eu causo um espanto, né? Então, não é uma coisa bem vista. Então, isso são as normas de idade. É um preconceito, né? Então, na verdade, tem que ser feito um trabalho para desconstruir isso, né? Você me fez uma pergunta também com relação às mulheres, né? Então, as mulheres, lógico que é difícil a gente analisar o preconceito sob uma ótica só. Então, as mulheres, elas sofrem de vários preconceitos cruzados, a gente poderia falar, né? Então, tem a aparência, tem a idade, são várias coisas que acompanham. Então, a mulher, ela sofre mais preconceito do que os homens. A gente tem um mindset aí que o homem branco ganha mais do que a mulher branca, por exemplo. Aí você tem o homem negro ganha mais do que a mulher negra, mas o homem negro ganha menos do que a mulher branca. Então, você tem vários preconceitos aí que estão dentro desse mindset aí que precisa ser desconstruído dentro das organizações. Então, é uma coisa bem complicada, tudo isso é bem complicado de explicar em termos mais leigos, vamos dizer assim, né? É o que a gente chama de vieses inconscientes. A gente fez uma pesquisa com mais de 5.000 pessoas em 2015. Foi muito interessante porque assim, os usuários do Vagas que responderam essa pesquisa e nessa pesquisa eles tinham que dizer se eles sofriam o preconceito de idade, se eles se sentiam vítimas de preconceito de idade dentro da organização. Então, a grande maioria deles disse que sim. E assim, a gente queria também sentir quais as pessoas, ou quais os níveis de cargos, vamos dizer assim, que achavam que eram mais vítimas de preconceito e quem achava também que, como que eu vou dizer, que era o agente desse preconceito. Então, foi até interessante porque, assim, pessoas de cargos mais altos, né? Então, os gerentes, os diretores, eles se sentem mais vítimas de preconceito, mas também são eles que são os maiores algozes, vamos dizer assim. Eu esqueci também de comentar uma coisa quando a gente estava falando das mulheres, né? Voltando um pouquinho, que as mulheres também saiu na pesquisa que elas se sentem mais vítimas do preconceito de idade. E, na verdade, o preconceito de idade acompanha elas durante toda a trajetória, né? Então, quando elas estão em idade de engravidar, elas têm um preconceito dentro das organizações. Quando elas são mais velhas, elas têm um preconceito elas sentem um preconceito dentro das organizações, né? Então, são várias faixas etárias aí que a mulher sofre preconceito. Algumas empresas têm áreas de diversidade já mais organizadas, então eu mesmo tenho ido conversar com algumas empresas para a gente estruturar um trabalho de diversidade etária, né?
Mas isso não estava, vamos dizer, no cardápio das prioridades das organizações. Então, agora elas começam a se preocupar porque elas estão vendo que essa pirâmide etária já não é mais uma pirâmide, né? Então, elas já estão vendo que elas têm que se preocupar com isso. Mas, vamos dizer, isso obviamente é uma minoria aqui no Brasil, né? Existem muitos preconceitos com relação a trazer pessoas mais velhas. Então, que as pessoas mais velhas são mais lentas, ou que as pessoas mais velhas têm dificuldade com tecnologia, ou que não se atualizam, né? Então, essas, na verdade, são as bases do preconceito, do etarismo, né? Então, quando você tem um preconceito, não dá para explicar, né? Quer dizer, você olha para a pessoa e você já parte do princípio que ela, sei lá, tem dificuldade com tecnologia. Você nem avalia se tem ou não tem, né? Na verdade, o que a gente percebe é que a riqueza dentro de uma organização é exatamente a diversidade intergeracional. A gente não está dizendo que os mais velhos são melhores ou que os mais novos são melhores. A gente está dizendo que a gente tem que aproveitar o melhor de cada um. É lógico que uma pessoa como eu, que tem mais de 50 anos, não tenho a mesma facilidade com assuntos de tecnologia do que a minha filha, que tem 23. É diferente, né? Mas, de repente, sei lá, para resolução de conflitos ou para lidar com o cliente, eu tenho mais experiência, eu tenho mais vivência, eu tenho provavelmente mais jogo de cintura do que ela. Ela provavelmente vai fazer uma planilha no Excel em 2 minutos, que eu ia levar um meio período para fazer. Então, o que a empresa precisa é enxergar isso e juntar essas coisas, né? Juntar essas pessoas. Não adianta ficar tentando me treinar para fazer esse negócio. Né? Tudo bem, lógico que também não são todas as pessoas mais velhas que vão ter dificuldades com isso. Tem pessoas que vão saber fazer isso direito e bem feito. Mas eu acho que assim, o que a gente tem que fazer a gente não pode rotular e a gente tem que usar o melhor de cada um dentro de uma equipe. Então, esse é o trabalho de diversidade dentro de uma empresa, é isso que as empresas têm que fazer. Essas empresas, elas vão ter mais inovação, eu acho que elas vão achar os caminhos mais facilmente, né? O que acontece também é que assim, a gente tem uma dificuldade com relação ao custo, né? Isso é um grande tabu, né? Puxa, uma pessoa mais velha custa mais cara, porque a assistência médica no Brasil é cara, então custa mais caro e coisa e tal, uma pessoa mais velha fica mais doente, vamos dizer assim. Só que antigamente uma pessoa vivia, sei lá, vivia muito menos do que hoje, até os 60, 70 anos, né? Hoje não, as pessoas têm uma expectativa de vida maior, as pessoas se cuidam mais. Então isso também, e hoje você tem planos médicos onde as pessoas contribuem em parte, né? Então isso também já é uma coisa, porque não adianta a gente ficar esperando o governo entrar e ajudar nessa questão. Não adianta, né? Eu acho que a gente precisa ver o que a gente pode fazer. Então, qual que é a riqueza? Se eu como empresa vou ganhar mais, né? Eu vou ter um lucro maior, porque já está provado que as empresas que têm uma maior diversidade ganham mais. Então, se eu vou ganhar mais, então como que eu posso fazer isso com a diversidade? E a diversidade é tudo. É raça, é idade, é tudo, né? Então, é diversidade. Então, eu acho que assim, as empresas que saírem na frente, com certeza elas vão elas vão ganhar mais. E outra, eu como consumidora, eu vou respeitar muito mais e eu vou priorizar as empresas que fazem isso. Então, tem essa coisa da imagem da empresa também. E aí, tá gostando da entrevista? Ficou com alguma dúvida? Entra no Fale Conosco do nosso site www.nivel50maisexperiência.com.br. No nosso site você também encontra o endereço do blog da Fran Vinandi. Vou falar agora aqui. É www.etarismo.com.br. Não deixa de visitar, lá tem assim artigos incríveis. E você já deve ter percebido que o bom do podcast é que você pode ouvir a entrevista enquanto dirige, faz academia, caminha no parque, dá uma parada para um café.
anda de transporte público, cozinha uma comidinha gostosa em casa, cuida dos netos, faz um carinho no seu pet de estimação. Enfim, a qualquer momento e hora você pode ter esse encontro gostoso de troca de ideias e descoberta de novas oportunidades com a gente. É só entrar lá no nosso site, tem a aba podcast e lá você pode ouvir quantas vezes você quiser essa entrevista e também compartilhar. Isso pra gente é bem bacana. Então, agora vamos para a parte final da entrevista com a Fran Vinandi, que começa com uma pergunta que sempre me deixa muito inquieta. As empresas estão muito de olho no consumo dessa faixa etária e esquecem que, como todo mundo vai viver muitas décadas de vida, as pessoas vão ter que ter gastos cada vez mais racionais se elas não têm por onde aumentar a sua renda. Se só vive de uma aposentadoria ou de algum outro recurso que você possa somar, mas se as empresas também não geram trabalho para essas pessoas, elas assim vão ficar com um patrimônio cada vez mais limitado. E o que adoece o ser humano, que tem o trabalho como cerne, né, do sentido da vida, é não ter trabalho. É isso que faz as pessoas adoecerem. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que é uma coisa que, se você olhar, tem outros países que já estão na frente, né? Então, Singapura fez um trabalho, e aí o governo entrou para ajudar, né? Fez um trabalho muito bacana, do governo e as empresas, justamente porque o país estava envelhecendo e eles queriam trazer pessoas mais velhas, né? Então, agora, aqui a gente tem também o problema de mais jovens que também não estão conseguindo trabalhar. Então, por isso que eu insisto nessa questão intergeracional. A gente não pode só falar das pessoas mais velhas, a gente também tem que falar das pessoas mais jovens, né? Eu acho que a gente precisa, e você precisa pavimentar esse caminho. Não basta só trazer, porque senão é assim, é que nem aquela história. Mas eu não vou trazer uma mulher para minha equipe, senão ela vai engravidar, né? A gente ouvia muito isso antigamente, quando eu estava em RH, eu ouvia direto. Então, agora é assim, mas eu vou trazer uma pessoa mais velha, eu vou ter problema. Pronto, traz uma pessoa mais velha, tem um problema, acabou, não trago mais ninguém. Então, assim, você precisa pavimentar, porque, lógico, as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm expectativas diferentes. Então, essa integração não é uma integração tão simples, né? A diversidade não é uma coisa fácil. Então, você precisa preparar o terreno para que essas pessoas possam realmente se entender, né? Para que elas possam trabalhar juntas e se respeitarem e perceberem o valor que elas têm. Porque quando a gente fala em preconceito, você precisa quebrar uma série de coisas. Eu participo de vários grupos assim, onde tem pessoas mais maduras que querem trabalhar, que querem, enfim, fazer projetos e tal. E algumas até preferem, se elas puderem trabalhar, sei lá, num projeto, ou sei lá, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, não necessariamente as pessoas querem um emprego nos padrões tradicionais, né? Ninguém quer ficar, como você falou, ninguém quer ficar em casa sem fazer nada. As pessoas querem produzir, querem ter uma razão na vida. Então não é uma questão aí de novo dos mais velhos. O mundo está mudando e as pessoas elas querem ter mais liberdade com o seu tempo, mais liberdade para aprender coisas novas, enfim. É verdade. Quando você olha para a geração Z, que muita gente não sabe ainda lidar com ela, é uma geração que não quer ficar presa nos moldes tradicionais de trabalho. Então, algumas pessoas falam, eles não têm comprometimento, no primeiro não eles vão embora. Não, é que eles querem um formato diferente. Eles não querem aquele formato tradicional. Então, se você analisar as gerações, essa geração Z quer mais ou menos isso mesmo, que gostaria esse pessoal mais velho. É mais difícil abrir um debate público sobre o etarismo, sobre o preconceito de idade? Eu acho que o debate ele está aberto, ele está acontecendo. O que é mais difícil é que, assim, tem uma coisa que a gente chama de lookism, que é essa coisa da aparência, esse culto à aparência. Então, principalmente para a mulher, é um negócio complicado. Então, eu tenho que tingir o cabelo, eu tenho que estar em forma, eu tenho que estar com uma aparência assim assado, porque eu tenho que parecer mais jovem do que eu sou. Apesar de que teve uma pesquisa aí, eu não me lembro onde que eu vi, mas tem uma pesquisa que os homens também agora estão aplicando botox, fazendo, tingindo o cabelo e tal, antes de ir para entrevistas de emprego também, porque eles também estão com essa preocupação.
Então, é um pouco eu acho que a mídia é muito culpada por isso, né? Quando você pega essas revistas, você vê que ou você está dentro daquele formato ou você está meio fora, está excluído, né? E é engraçado porque a grande maioria da população está excluída. Às vezes você vê fotos, às vezes você lê um artigo, vê uma foto de um velhinho todo vulnerável, todo frágil, e o que a gente vê é só a gente olhar ao redor, que a gente está com um monte de gente próxima da gente, amigos, familiares, com 60, 70, 80 anos, eles têm uma outra atitude. Parece que ficou meio congelada essas imagens, mesmo a ONU a gente percebe que tem tratados também, e o idoso sempre é o vulnerável, não é o produtivo, enfim. A gente normalmente é engraçado. Ou a gente vê aquele velhinho de bengala, todo caquético, ou a gente vê aquela velhinha que está de paraquedas, que é a modernosa, ou com um óculos gigante, com uma roupa toda fashion e tal. Então, assim, os extremos aparecem. Agora, aquele normal, né, que sou eu, é você, sei lá, são as pessoas que estão, né, trabalhando, estão batalhando normalmente, assim, não aparecem, né? Então isso é interessante mesmo. Envelhecer faz parte, todo mundo vai envelhecer. A gente vê, é engraçado porque assim, eu já conversei com várias, quando eu estava fazendo minha dissertação, conversei com várias pessoas da área de RH de empresa que não contratam pessoas, vamos dizer, mais velhas ou acima de 50 e tal. Que eu falava, gente, mas daqui a pouco você está no mercado também, e aí? Né? Então, é uma coisa assim, por quê? Não tem uma explicação, né? É como o racismo, não tem uma explicação. A cor da pele, e daí? Né? A idade, e daí? Quer dizer, são coisas assim que não tem explicação. Então, o preconceito não tem explicação. Né? Não tem um motivo. Então, na verdade, assim, eu acho que envelhecer faz parte, as pessoas têm que encarar isso como uma coisa normal, a gente continua produzindo e a vida segue. Tanto no meu blog, como no LinkedIn, no Facebook. Então, eu tento ir colocando essas coisas, porque eu acho, assim, a discussão ela é muito importante. A gente precisa trazer esse tema para a sociedade, não só para as organizações, mas para a sociedade, né? Porque eu acho que é aquela coisa do preconceito. Então, ele está imbuído num monte num monte de lugares, num monte de situações. Então, a gente precisa estar sempre apontando, né? Que esse assunto realmente nunca se esgota, né? Tem muita coisa aí para a gente conversar pela frente. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Gostou da entrevista sobre preconceito de idade ou etarismo com a Fran Vinandi? Compartilha nas suas redes sociais e no WhatsApp. Comenta, dá um retorno para a gente, que isso é muito importante. E se você ficou com alguma dúvida, quer dar sugestões até para novas entrevistas aqui para a gente fazer, entra no Fale Conosco do nosso site www.nível50maisexperiência.com.br. No nosso site você também encontra o endereço do blog da Fran Vinandi, não deixa de visitar. Lá você tem um monte de artigos incríveis. É o www.etarismo.com.br. Eu sou a jornalista Simone Jardim e este podcast é uma produção independente com direção do Wagner Guedes e trilhas musicais feitas pelo artista Júpiter 2, especialmente para gente. E uma surpresinha para você antes de encerrar este podcast. Eu te convido para degustar agora um trechinho da nossa próxima entrevista com um millennial que faz a ponte entre os profissionais 50+, com a economia criativa e as empresas que apostam na diversidade etária. Muita gente conhece ele, é o Morris Litvak, da Maturi Jobs. A íntegra dessa entrevista você ouve na próxima terça-feira. Temos um encontro marcado, não é? Então, até lá! Normalmente o público da Maturi Jobs está entre 50 e 60 anos. Um pessoal super jovem, cheio de energia, com outro perfil. Né? E ver que tem pessoas acima de 70 anos, acima de 90 anos buscando ocupação. Nesse caso, eles estavam muito mais preocupados em ter uma atividade do que a renda, né? Foi incrível. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, sua rádio e TV na web.